Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. O jeans é único. São vários. São todos. Serve para tudo e para todos. Se adapta, evolui, transforma. Ontem, hoje e sempre. É cultura e comportamento de uma sociedade. Isso é jeanswear. Para a Vicunha Jeanswear, é Jeans Identity. Bem-vindos a mais um MM Talks, o nosso programa de debates para celebrar os 50 anos de Melhores e Maiores, o ranking mais tradicional do capitalismo brasileiro. Eu tenho aqui comigo hoje o José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, que é professor e pesquisador do IPEA, e o Paulo Hermann, que é diretor institucional da rede LPF. E no nosso tema de debates, que já foi capa da revista em maio, vamos falar sobre uma área muito interessante da nossa economia, que é o agronegócio. A história de sucesso do agronegócio, desde 1973, quando surgiu o ranking Melhores e Maiores, até hoje, é um case de sucesso inegável no Brasil. E a ideia aqui é entender como chegamos até aqui e para onde vamos agora nos próximos 50 anos. Então eu queria jogar já para os meus convidados aqui, Eustáquio e Paulo, o que vocês acham? Talvez, Eustáquio, você possa fazer uma primeira introdução com os dados que vocês levantam no IPEA, sobre como está funcionando a produtividade total dos fatores. Quer dizer, o fermento que faz o bolo crescer, né? Que faz o agronegócio ter crescido tanto no Brasil, na comparação com outros países. Então, Eustáquio, por favor, se você puder introduzir o que aconteceu nesses últimos 50 anos, seria ótimo. Muito obrigado, Luciano. É um prazer estar aqui com você. É um prazer debater também junto aqui com o Paulo. Espero que a gente tenha uma conversa profícua para trazer informações sobre esse setor tão importante da economia brasileira. Em primeiro, respondendo sua pergunta rapidamente, Luciano, é o seguinte: a produtividade total dos fatores do setor agropecuário brasileiro cresceu de 1975 até 2021 a uma taxa de 3,31%, enquanto, se a gente comparar a média mundial ficou em 1,12%. Então, esse indicador mostra que o setor agropecuário ele teve uma trajetória muito importante, né? Por exemplo, no livro que o Afonso Celso Pastore publicou recentemente, acho que no ano passado, né, ele mostrou o seguinte, que o setor agropecuário, comparado à indústria, conseguiu vencer seus desafios. E para a gente entender como que o setor agropecuário passou por esses desafios, né, eu acho que vale a pena a gente recapitular a criação da Embrapa no ano de 1973. Né? Então, eu acho que a Embrapa, esse ano, faz 50 anos, ela teve um papel central dentro dessa construção institucional da inovação tecnológica no setor agropecuário e fez com que o setor crescesse de forma exponencial ao longo dessas 5 últimas décadas. Né? E aí eu recapitulo o seguinte: finais ali da década de 60, havia um crescimento econômico muito grande no país e havia uma discussão de ter ou não um desabastecimento no setor dentro da economia brasileira. Né? Poderíamos ter falta e escassez de alimentos, e isso trazia
questionamentos. E um questionamento importante que foi feito era o seguinte: a despeito, né, de um bom programa de crédito e de uma boa política de extensão rural, o setor agropecuário não crescia. Então, utilizando esse argumento, Delfim Neto, junto com Cirne Lima e um grupo de cientistas com formação econômica sólida, começaram a pensar e chegaram à conclusão que era necessário investir em ciência e tecnologia. O grupo de cientistas era liderado por José Pastore, Eliseu Alves, né, e Guilherme Dias, entre outras pessoas. E, a partir daí, decidiu-se, né, extinguir o antigo DNPEA, Departamento Nacional de Política Agrícola, para criar, então, a Embrapa. Então, a Embrapa vem nessa história de extinguir, de um lado, o DNPEA e criar um novo sistema de pesquisa agropecuária que foi muito bem sucedida. Perfeitamente. Paulo, a gente já conversou em outros momentos e você citou, inclusive fez referência aos mesmos nomes e também tem uma interlocução muito interessante com a Embrapa, né? Queria talvez pegar a sua perspectiva desse um pouco do que o Eustáquio falou. Você concorda nessa medida que a Embrapa teve esse papel essencial para aumentar aí a capacidade tecnológica do nosso agro? Olha, inicialmente, bom dia a todos. É um prazer participar desse talk, dessa conversa. Sim, eu concordo plenamente, porque o agro brasileiro ele é feito de ciência e tecnologia, e ele é um olhar sobre os trópicos, porque até então a agricultura mundial é uma agricultura que se desenvolveu no hemisfério norte, em clima frio, clima temperado. E os trópicos sempre foram considerados áreas marginais. Com a criação da Embrapa e a centralização da pesquisa agropecuária no Brasil, se conseguiu dar foco nessa discussão e se transformar solos até então considerados inférteis ou de baixíssima fertilidade em áreas nobres, né? Nossas fronteiras agrícolas hoje todas basicamente estão em cima do cerrado brasileiro. E, obviamente, a Embrapa foi a locomotiva, porque muitas coisas aconteceram nesses 20 anos, que eu sempre digo que isso foi um alinhamento de astros meio que ao acaso, né? E eu explico. A criação da Embrapa em 73 foi o ponto de partida, mas, na sequência, vieram várias iniciativas, como a Lei de Proteção de Cultivares, que permitiu que as empresas privadas trouxessem a biotecnologia de última geração. Nós tivemos a aprovação para o uso de organismos geneticamente modificados, o que trouxe redução de custos às nossas áreas e aumento de produtividade. Nós tivemos o famoso Código Florestal, lá no ano de 2012, que definiu o uso da terra e as áreas que precisam ser preservadas. No ano de 2000, houve a introdução do Moderfrota, que foi um programa de renovação da frota de máquinas, que estava até então obsoleta, né? E assim nós vamos tendo sequências de fato, o Plano Safra, todos os anos, a partir de 1996, injetando recursos tanto para capital de giro quanto para investimento, e nós chegamos aonde chegamos hoje como sendo uma das mais importantes áreas de produção agrícola do mundo. Perfeitamente. Eu acho que boa parte dessa história passa pela soja, né? Pela adaptação dela ao cerrado brasileiro. Ela vinha restrita, na época, nos anos 70, à região sul do Brasil, e com tecnologia a gente conseguiu desenvolver a soja para ser plantada em outros locais, né? Como é que a gente pode contar essa história, talvez, Eustáquio, assim, de quais cultivares foram sendo transbordados para as fronteiras agrícolas, a soja, o próprio milho, a segunda safra, a entre-safra. O Brasil hoje é um país que tem safra o ano inteiro, o que causa inveja a qualquer outro país aqui com produção agrícola. Como é que foi, talvez, assim, esse passo a passo dessa transição tecnológica? Tá. Luciano, em primeiro lugar, que eu acho que não é só a soja, tá? A soja é um dos casos de sucesso,
mas a gente pode entender a questão do algodão, pode entender a questão das cadeias produtivas de carne, entre outros produtos do setor agropecuário. Mas eu gostaria de pegar o gancho do que o Paulo comentou. Eu acho que a gente poderia dividir esse período de 50 anos em dois períodos. Tá? Um período que vai até ali finais da década de 80 e um outro que vai da década de 90 em diante. Né? E grande parte das transformações que o Paulo mencionou ali, a gente observou ali a partir da década de 90. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, antes da década de 90, a gente tinha uma economia brasileira muito fechada. E o fato de você ter uma política de substituição de importações, isso prejudicava muito o setor agropecuário. Né? Então, muitos criticam o setor agropecuário, dizendo que ele é muito subsidiado, que o governo auxilia muito né, os produtores e tudo. Mas, na verdade, quando você tem uma política né, que você beneficia o setor industrial, teoricamente, você vai prejudicar o setor agropecuário. Então, nessa primeira fase, a agricultura ela transferiu muita renda né, daquilo que podia ter conseguido com as suas exportações para o desenvolvimento do setor industrial. Né? Agora, a partir do momento que você tem abertura econômica né, e financeira da economia brasileira com a estabilização monetária, você permite o governo começar a pensar em estratégias de políticas como crédito, né, no caso do Pronaf, o Moderfrota e entre outros instrumentos para dinamizar mais a economia brasileira. E o que a gente percebe a partir do momento que você não tem essa política de substituição de importações, que retirava muita renda da agricultura, transferida para o setor industrial, você tem um novo ciclo de crescimento da economia brasileira, que está atrelada também com a entrada da China na OMC, o crescimento né, da população urbana mundial mais elevada do que a população rural a partir dos anos 2009. Ou seja, todos esses fatores são fatores que fazem com que haja uma demanda maior por produtos agropecuários. E o Brasil, como vinha numa trajetória de crescimento e desenvolvimento econômico, foi beneficiado nesse sentido. Agora, nesse período né, anterior à abertura econômica, a Embrapa né, ela permitiu fazer a tropicalização de vários cultivos. Né? A tropicalização, eu digo o seguinte, Revolução Verde, a gente viu no México e em um ou outro país asiático, mas no Brasil, o que se teve mesmo, e aí concordo plenamente com o Paulo, foi uma construção de novo conhecimento. Então, você adaptar cultivos de zonas temperadas para áreas tropicais, esse foi o grande desafio, e aí a Embrapa participou ativamente nessas duas primeiras décadas. Eu posso citar também as braquiárias que foram desenvolvidas, que propiciou também o desenvolvimento da cadeia pecuária, isso aí já na década de 80, né? A fixação biológica de nitrogênio, que permitiu economia de custos para o agricultor em benefício próprio de aumento de produtividade. Isso tudo foi feito até finais da década de 80. Né? A partir da década de 90, a gente tem uma entrada mais forte na linha mais de abertura de mercado. Então, eu citaria isso, e aí é o seguinte, a soja foi um grande exemplo, a gente já era forte em café, continuamos, né? Suco de laranja despontou, o milho, você falou da safrinha, né? Na década de 70, o milho era considerado uma safrinha. Com a tropicalização do cultivo da soja, você encurtou o ciclo produtivo e permitiu a produção antecipada do milho, que favoreceu uma melhor janela e aumentou a produção de milho de segunda safra. Hoje, a produção de milho de segunda safra chega a quase 80% da produção nacional. Então, essas transformações em conjunto permitiu aí o avanço e o crescimento substancial do setor agropecuário brasileiro, e eu dividiria nesses dois períodos. Não sei se você concorda, Paulo. Bom, não tem como não concordar, né? O Eustáquio está dando uma aula aí para todos nós.
Mas eu acompanhei essa trajetória pelo lado da iniciativa privada e todo esse desenrolar aí, de certa forma, foi vivido e de maneira bastante intensa, com o fim das queimadas dos canaviais, a mecanização da cana. Depois veio o plantio direto na década de 70, que foi para a indústria um desafio muito grande, plantar em cima de uma camada de palha aí de 30 centímetros. Vem a segunda safra, que se chamava safrinha até então, e que nós precisamos hoje já começar a falar em segunda safra, porque se ela traz aí 80% da produção de milho e 100% de algodão, ela já não é mais uma safrinha. O ILPF, que lá na virada do milênio, ele mostra de que os trópicos são pródigos na produção em sistemas, né? Você ter várias culturas na mesma área. Enfim, os trópicos, eles jogam luzes diferentes sobre a forma tradicional de fazer agricultura. E aí eu volto a dizer, eu acho que a Embrapa teve esse papel importante de abrir o caminho, mas a iniciativa privada também acompanhou firme esse processo. Eu me lembro nas máquinas, né, na década de 70, se falava de que as máquinas que tem no Brasil são defasadas em relação ao primeiro mundo em 30 anos, 40 anos. Só viria sucata para cá. E hoje eu sou testemunha de que, na minha jornada, inclusive, lancei máquinas antes no Brasil do que nos Estados Unidos. Ou seja, não existe mais nenhuma defasagem. Inteligência artificial, internet das coisas, blockchain, toda essa questão ali de máquinas, né, que se autoprogramam, né, isso tudo já está disponível no Brasil. Então, nós temos 5 coisas que eu acho que são importantes de chamar a atenção, né? Nós temos sol, né, e 12 meses, e sol é fotossíntese, agricultura é fotossíntese precisa de sol, não tem fotossíntese na neve, né? Então, esse é o primeiro fato. Nós começamos numa ideia de fazer agricultura igual no hemisfério norte. E aí, aos poucos, nós fomos mudando a forma de trabalhar e conseguimos aí tirar a segunda safra, a terceira safra, e por aí vai. O segundo aspecto é a água, né? Nós temos muita água no Brasil e ainda oportunidade de usar muito mais, né? Estamos em cima de grandes aquíferos, temos rios aí caudalosos que podem ser usados. Obviamente, é preciso disciplinar o uso, regular o uso, mas a água não falta aqui. Eu conheço países que têm 7 milímetros, 8 milímetros de precipitação ao longo do ano. Nós temos uma média no Brasil de 1.500, 1.700. Às vezes ela está mal distribuída, e aí é importante entrar com uma irrigação para fazer essa complementação. Então, água. Temos terra, né? Terra, ainda muita terra, né? Toda a nossa pecuária é feita em 150 milhões de hectares aproximadamente, com 1,4 unidade animal por hectare. Ou seja, dá para fazer crescimento da produção de grãos, integrar com a pecuária em área já aberta, onde não tem nenhum risco ambiental envolvido. O quarto ponto é a ciência, né? A agricultura brasileira não é, como o Eustáquio falou, não é fruto do acaso, ela é realmente fruto da ciência, tecnologia, pesquisadores, né? Pessoas assim fantásticas que com paixão se jogaram nesse ambiente totalmente assim, desconhecido, que era a agricultura nos trópicos. Nenhum livro tratou disso. Mesmo Norman Borlaug, que é o pai da Revolução Verde, o único prêmio Nobel da agricultura no mundo, né? Ele, quando veio para o Estado, veio para o Cerrado brasileiro também, ele achava que isso poderia dar certo, mas não tinha certeza. Ou seja, a Revolução Verde dele não era jogar, né, conhecimento em cima do cerrado, mas sim em áreas subtropicais, de clima temperado, como no México e em outros lugares, né? E o quinto aspecto, que só para ficar nisso aí, eu acho que são pessoas, né? Quando você tem uma pessoal, gente que está disposta a sair do seu conforto e enfrentar, se embrenhar no meio de novas áreas totalmente desconhecidas, sem nenhuma infraestrutura, e fazer esse Brasil acontecer, como aconteceu no Centro-Oeste, no Mato Piba, agora tem áreas novas sendo incorporadas
ali no sul do Pará, em Roraima, né? Isto é uma coisa muito, muito sui generis, porque quem abriu Mato Grosso não foi o mato-grossense, quem abriu Goiás não foi o goiano, e quem algum dia vai fazer agricultura acontecer na África não serão os africanos, serão os brasileiros levando essa tecnologia que aqui nós desenvolvemos, adaptamos e funciona para ambiente tropical africano. Então, é importante destacar sempre esses pioneiros, né, anônimos que saíram, né, embrenharam-se e fizeram essa revolução toda acontecer. Eu queria só fazer a ressalva de que o Paulo foi CEO da John Deere por muitas décadas. É uma pessoa que esteve muito presente no setor de maquinário agrícola, né, e essa fusão um pouco do agro com a indústria. E você falou uma sigla, uma sopa de letrinhas que pouca gente conhece, mas que é o ILPF. Eu queria talvez trazer um pouquinho da oportunidade e aproveitar e pegar carona, que é uma tecnologia, a integração lavoura, pecuária e floresta, é uma tecnologia proprietária brasileira, né? E talvez você falar um pouquinho sobre como é que funciona essa ideia de sistema e conectar com o que você falou, Eustáquio, que é interessante, que o agro é esse setor da nossa economia que ele é talvez o mais conectado com o mundo, né? De uma maneira como a indústria talvez não seja. Então, vamos começar pelo ILPF, que tem uma capacidade de ser potencialmente uma tecnologia made in Brazil, que a gente pode mandar para o mundo todo, onde se faz agricultura tropical, e fala dessa inserção do agro nas cadeias globais, né? Essa é uma questão interessante. Você falou uma palavrinha mágica que eu quero resgatar. Você falou em sistema, né? E isto é que nós ainda não entendemos bem o que significa. Porque a gente fica, a soja ela não deu preço bom e aí a gente fica martelando nessa tecla o tempo todo. Quando, na verdade, a soja é um produto do sistema. A soja não deu bem, mas o milho pode ter dado bem, o boi pode ter ido bem. Ou seja, esse conceito de que a unidade de terra, o ativo que o agricultor tem, ele pode gerar várias receitas ao longo do ano, ele é sui generis, ele é só nosso. Nos Estados Unidos ou no hemisfério norte, ou o cara planta uma coisa ou planta outra. E se deu mal, ele perdeu aquele ano, só no ano que vem. Então, ainda nós temos muito dessa mentalidade de único produto, única receita. Nós temos, sim, condições de fazer várias ao ano, né? E o ILPF, que é uma integração produtiva sustentável, ele é exatamente o nosso modelo de produção que é aplicado no Brasil inteiro. Hoje nós temos já mais de 18 milhões de hectares integrados, estamos caminhando celeremente para 35, que é a meta para se atingir em 2030, e esse sistema, ele por meio da biotecnologia, por meio de manejo de solo e do ambiente, do ecossistema, ele permite várias culturas, várias safras ao longo do ano. Então, a gente planta, como todo mundo planta, soja lá no mês de novembro, outubro, novembro, dezembro, um pouquinho mais tarde, ciclo curto, ciclo médio. Essa soja é colhida lá no mês de janeiro, fevereiro. Aí, imediatamente, se entra com a segunda cultura, que normalmente é uma gramínea, que pode ser sorgo, pode ser milho, comumente é milho. E já nesse plantio se faz a primeira quebra de paradigma. Se planta o milho com uma braquiária, né? Como o Eustáquio falou, a braquiária é a grande, né, a gramínea dos trópicos, né? Ela é uma restauradora de solos, né? Antigamente ela era tida como uma erva daninha. Hoje ela é uma descompactadora, é uma planta fantástica, né? E, então, ao plantar esse milho, quando o milho termina o ciclo, se colhe o milho, e aí a braquiária, que nesse momento vai estar com 40 centímetros, 30 centímetros de altura, recebendo o sol, ela vai em 45 dias a 1,5 metro, 2 metros de altura, e aí você pode botar a terceira cultura, né, o terceiro produto, que é o boi, né, e o boi engordar a razão de 1 quilo, 1,5 quilo por dia, né? E ainda esse sistema pode ser combinado com uma árvore, né? Ou normalmente eucalipto, gerando bem-estar animal, precocidade animal, temperatura no lombo do animal menor do que em ambiente de pasto livre.
esse é o sistema tropical de produção, sistema de produção. Acho que é importante a gente destacar isso. E esse sistema de produção, ele impõe um pensamento diferente. Nós vamos precisar ter também, qualificar nossos agrônomos, o pessoal que sai das ciências agrárias, para olhar o agro dentro da propriedade sob a forma de sistema. Né? Ele tem que cuidar do grão, mas ao mesmo tempo ele tem que manejar o gado e ele tem que conduzir uma floresta. Então, o sistema é a grande característica dos trópicos. Aqui se faz agricultura 12 meses, agricultura sem parar, diferentemente do hemisfério norte. E o ILPF, ele traz esses desafios. O desafio, por exemplo, de desenvolver pessoas, né, colaboradores que sejam multifuncionais, que não seja só um cara que lide com gado, mas também ele possa fazer um plantio, participar de uma poda de eucalipto, enfim, multifuncionais. O sistema de crédito hoje não está preparado para olhar um agricultor sob a forma de sistema, ele olha sob a forma de produto, então nós precisamos avançar também, porque o agricultor que faz sistema integrado com o ILPF, que é essa sopa de letrinha que você falou, e que agora pegou, não adianta a gente falar em agricultura intensificada, porque não adianta mais, é tarde, né? É nome de pesquisador, mas ficou. O sistema não dá nenhum privilégio para o agricultor que faz ILPF, que é muito mais resiliente, que tem muito menos risco de crédito do que um agricultor convencional. Enfim, nós temos espaço para avançar na qualificação das pessoas, temos espaço para avançar na questão do crédito, e principalmente na monetização dos ativos de carbono, porque esse sistema é um sistema que ele emite menos do que ele retém, né? Nós temos ali no ILPF estudos que mostram de que há uma retenção, um sequestro da ordem de 4 a 5 toneladas de CO2 equivalente por hectare ano. Enfim, agora nada disso ainda é monetizado. Então, nós temos um caminho bom pela frente ainda, e isso que eu acho que já entrando na questão do futuro, né, nós temos aí oportunidades ainda de incorporar mais uma receita, que é essa receita ambiental na atividade produtiva aqui do nossos trópicos. Perfeito, Eustáquio, se você quiser também comentar, acho que foi uma intervenção muito fortuita do Paulo. Vou comentar, em economia, isso tudo que a gente está discutindo se chama economia de escopo. Ou seja, se a gente pegar 2 produtos, produzir separadamente, a gente tem os custos e os lucros de cada um. Agora, se a gente produzir os 2 conjuntamente, se a gente consegue reduzir os custos, mantendo os preços que a gente tem, a gente vai ter uma lucratividade maior. Então, a integração produtiva, que não é uma invenção do agricultor brasileiro, ela já existe em diversos setores. E eu acho que o agro, com a integração lavoura, pecuária e floresta, fez isso muito bem. Mas eu vou dar um exemplo recente, viu, Luciano? Não sei se o Paulo conhece. No interior de Minas Gerais, um agricultor em Patrocínio resolveu plantar soja no meio do café. E aí você vê, como que eu vou colher a soja no meio do café ou eu vou colher o café sem destruir a soja? O agricultor ele teve que pensar na máquina, ele teve que refazer uma máquina, ele pegou uma colheitadeira de feijão e adaptou para colher a soja no meio do café. A mesma máquina, ela pulveriza o café e a soja, ou seja, o agricultor, de fato, e aí eu volto na questão que o Paulo colocou, o ser humano ele é central dentro desse processo de criação, desse processo de inovação tecnológica. Então, a gente fala muito na Embrapa, mas se não fossem os agricultores, porque é o agricultor que, na ponta da linha, ele é que adota o novo conhecimento. E se ele não adota esse conhecimento, não tem inovação tecnológica. A inovação tecnológica, ela tem que ser aplicada. E eu acho que isso foi muito bem feito em termos, quando a gente pensa no agricultor brasileiro, esse exemplo de plantar soja no meio do café é uma integração produtiva, né? Eu estou produzindo 2 produtos numa mesma área, e para você ter uma ideia, a produtividade que esse agricultor teve em termos de soja foi 120 sacas por hectare,
quando a gente tem aí uma média nacional de 60 sacas, né? Então, ele além de aumentar a produtividade da soja, ele também conseguiu produzir café. E ele exporta café, por exemplo, para o Japão, né? Então, eu acho que esse é um caso de sucesso. Quando a gente analisa o setor agropecuário como um todo, a gente vai encontrar vários exemplos desses, né? Então, eu acho que é um pouco isso. E eu vou dizer o seguinte, viu, Luciano? O modelo que a gente tinha de agricultura no passado era um modelo desmatador de floresta. Ou seja, para eu crescer a produção, eu tinha que desmatar a floresta. E, ao longo desses últimos 50 anos, nós transformamos a agricultura para um modelo que não desmata a floresta. Ou seja, você aumenta a produção numa mesma unidade diária sem precisar desmatar a floresta. Eu costumo falar nos trabalhos que eu escrevo sempre no efeito poupa-floresta. O que é o efeito poupa-floresta? Se eu tenho tecnologia ao longo do tempo, essa tecnologia me permite não necessitar expandir área. Eu posso crescer minha produção dentro da área que eu já tenho. E para você ter uma ideia, nos últimos 50 anos, 775 milhões de hectares foram economizados se a gente olhar o avanço tecnológico ao longo de todo esse período. Isso basicamente representa 12 territórios franceses ou 91% do território nacional. E não tenho dúvida, como o próprio Herman falou, a pecuária brasileira da década de 90 para cá fez uma transformação muito grande. E quando a gente analisa o efeito poupa-floresta da pecuária comparado com o efeito poupa-floresta da agricultura, a pecuária teve um avanço enorme. No ano passado, nós lançamos uma nota técnica no IPEA comparando esse efeito poupa-floresta com vários países. E o Brasil foi o que mais se destacou. Eu costumo dizer o seguinte, a produção brasileira ela cresce muito por unidade de emissão. Aí a gente está falando de sustentabilidade, né? Então, no início da década de 90, 1 quilo de alimento gerava mais emissão de CO2 na atmosfera. E hoje, o mesmo quilo de alimento produzido gera muito menos emissões atmosféricas de gases de efeito estufa. Ou seja, a agricultura brasileira é também sustentável, tá? Perfeitamente. Eu acho que a gente entrou agora aqui num ponto que é o ponto do futuro, né? Porque, embora tenha todos esses dados, o agro ainda tem uma associação com o desmatamento. E acho que existem vários agronegócios aí dentro dessa história. Eu acho que é uma questão de fundiária também muito grande. Mas eu queria talvez que a gente pudesse falar qual que pode ser a contribuição do agronegócio nesse desafio do Brasil hoje de ser um país líder, talvez, na transição energética, na descarbonização e na contribuição com o aquecimento global, né? Com a desaceleração do aquecimento global. Quem é que começa? Eu falo? Eu deixo para vocês. Pode ir, Paulo. É que o Stack está dando uma aula para nós aí, é muito interessante. Eu acho que, vamos levar para um lado assim, em cada profissão, você tem os bons profissionais e também aqueles que não fazem as coisas de acordo com a ética e responsabilidade. Também tem no agro. A estes devem ser aplicadas as leis com todo o rigor das leis. Nós não estamos aqui para defender mal feito, para defender coisas que são erradas, né? E eu acho que essa é uma coisa que o agro tem que aprender. Ele tem que se descolar dessa imagem errada que é construída em relação aos desmandos que ocorrem na Amazônia brasileira, né? Então, esse é o primeiro ponto. O agro não tem que tomar as dores por isso aí. E se tem algum agricultor ou pecuarista que faz coisa errada, a ele devem ser imputados a toda a legislação que existe. Porque o agro é tão rico, como você falou, Luciano, e ele é tão diverso, né, que não precisamos entrar nessa discussão. Essa é uma discussão que não leva a nada.
Eu estou, por exemplo, agora acompanhando um projeto no Rio Grande do Sul. Você sabe que grande parte da produção de arroz brasileira ocorre no Rio Grande do Sul, em áreas irrigadas, e aquilo que é uma falta no mundo é um excesso aqui no Rio Grande. Eu estou agora em Porto Alegre, mas no sul, na metade sul do Rio Grande do Sul, onde estão as grandes lavouras de arroz, ali tem água em excesso. Água em excesso a ponto de que nada é possível de fazer em períodos, principalmente do inverno, quando chove bastante. Então, agora tem um projeto que está sendo liderado também, mais uma vez, pela Embrapa, mas várias empresas privadas estão envolvidas nisso, que chama-se Projeto O Sulco. Esse projeto visa levantar um pouco o solo, fazer com um canteiro, tipo canteiro de horta, para permitir que a água escoa entre os canteiros, e sobre o canteiro se faz plantio de soja ou de milho ou de trigo, enfim, de outras culturas que elas são suscetíveis a ambiente muito, muito irrigado. E está se conseguindo com isso uma nova safra numa região em que só tinha uma safra, que era a safra do arroz, e aí depois o pessoal colocava boi para comer o resto do arroz que estava, que a gente chama de resteva, que estava rebrotando. Né? Só para exemplificar, já temos hoje 300 mil hectares de soja plantadas dentro dessas regiões de terras baixas que eram até então inaptas à cultura da sequeiro. Enfim, esse é o país, nós temos tanta coisa para falar, tanta coisa boa, essa integração ela é espetacular, e se deixar sair um pouco fora dessa discussão amazônica. Hoje, a soja brasileira, o milho brasileiro, ele menos de 5% é plantado nessa região que se diz Amazônia, que também é preciso definir o que é Amazônia legal, o que é o bioma amazônico, etc. e tal. Então, eu não gosto de entrar nessa discussão, acho que ela tem um fundo ideológico e outros objetivos. Né? Agricultor que faz mal, ele tem que ser punido, ponto final. Agora, o agro não precisa tomar as dores por essa questão. O agro tem outras coisas para fazer. Por exemplo, nós temos ainda 5 milhões de pequenos proprietários que precisam ser organizados, não com esse conceito de agricultura familiar, que isso é ideológico, isso é uma bobagem muito grande, mas a pequena produção de alto valor agregado pode dar tanto dinheiro e tanto rendimento como a grande produção. Eu sou filho de pequeno produtor, meu pai tinha 5 hectares de terra e nós plantávamos morango, e não dá para plantar morango em meio hectare, só para ter uma ideia. Então, agora, não adianta querer plantar soja em 5 hectares. Então, essa reconversão para a fruticultura, para as oliveiras, para limão, para laranja, para goiaba, tem tanta coisa que pode ser feita, né? Essas culturas condimentares, como hortelã e outras coisas mais, são produtos de alto valor agregado. Aí, perto de Campinas, na Olambra, a gente tem o maior reduto de produção de flores do Brasil, e o latifundiário tem 20 hectares de terra. Então, esse é um conceito errado que nós temos que abandoná-lo e trabalhar na maneira, criando mercado, orientando qual é a aptidão de cada região. Até pouco tempo atrás, áreas arenosas com pouca chuva, inclinada, não serviam para nada. Eu mesmo estou plantando agora, na minha chácara, oliveiras, em áreas que são absolutamente inadequadas para soja, para milho, para trigo, para qualquer outra coisa. Então, não existe terra ruim, existe terra que está fazendo a coisa errada ou sob a orientação errada. Então, esse é um ponto que nós precisamos continuar botando foco. O segundo ponto é nosso modelo exportador. Nós temos uma agricultura, vamos dizer assim, empresarial, da grande área no centro-oeste, né, Mato Piba e tal, mas o modelo exportador ele é muito precário ainda. Né? Nós concentramos 40% da nossa exportação em 1 ou 2 países. Né? Nós temos um sistema de controle sanitário animal e vegetal extremamente precário. Né? Então, tudo isto, né, faz com que nós ainda temos muito espaço pela frente. Se você pegar
como se dá essa exportação. Ela é feita por meio de 3, 4 grandes tradings, ou seja, é um gargalo ali em termos de saída do produto para o mercado externo. As nossas cooperativas podem avançar mais, quem sabe, criar uma grande trading para ter uma visão mais, vamos dizer assim, distributiva da receita proveniente dessas propriedades. Então, tem muita coisa ainda para fazer, independente das conquistas que nós já fizemos, né? E por isso que eu tenho tanta euforia, entusiasmo com relação aos próximos 20, 30 anos. Acho que se nós já somos relevantes hoje, nós ainda vamos ser muito mais importantes para o mundo na questão da segurança alimentar. Eu acho que o Paulo traz uma questão ali de que o que importa é a rentabilidade por hectare, né? Trazendo um pouco para a economia, né? Não sei como é que você vê esse desafio. Você que fez, acho que, um estudo no IPEA que falava que 15% dos produtores tem 85% da produção, mas não é necessariamente a escala o que importa aí, né? Talvez que botar essa bola no chão dessa rentabilidade por hectare. Como é que funciona para você isso? É o seguinte, Luciano, concordo com tudo que o Paulo também falou. Paulo, você também está dando uma grande aula para a gente, viu? E eu vou fazer o seguinte, já que quando a gente pega a teoria cepalina dizia o seguinte, que tinha países periféricos e países centrais. Os países centrais eram aqueles que produziam tecnologias, os países periféricos eram aqueles que venderiam matérias-primas e produtos da agropecuária. O Brasil estava nesse caso. E aí eles diziam o seguinte, há uma troca desigual no comércio internacional quando você tem esses grupos de países. O que o Brasil mostrou ao longo desses últimos 50 anos é que a teoria cepalina foi rejeitada, né? Ou seja, nós conseguimos mostrar que existe um agro pujante que é capaz de gerar inovação tecnológica dentro do seu núcleo, né? E isso faz com que a economia cresça de modo significativo. Agora, para fazer o link com o que o Paulo comentou, eu colocaria o seguinte, 3 grandes desafios para o futuro, tá? Os 3 grandes desafios para o futuro, eu acho que o Paulo mencionou um aí, que é a questão da concentração produtiva, e que você mencionou também os números, né? E eu adiciono mais 2. O agronegócio brasileiro ele tem que ser capaz de produzir alimento para a população brasileira e ainda ter um excedente para exportar. E nesse exportar, a gente tem alguns gargalos. Então, a gente tem que melhorar o nosso escoamento e temos que diversificar o mercado exportador. Então, eu acho que, no passado, a gente estava querendo sair daquela agricultura arcaica que desmatava para uma agricultura mais moderna, né, com uma produtividade maior. Nós conseguimos fazer isso. Daqui para frente, eu acho o seguinte, o setor agropecuário depende pouco do governo, né? Quando você pega os números de proteção ao setor agropecuário brasileiro e compara com outros países, o Brasil tem em torno de 1,2% de proteção, enquanto que a média da OCDE é 16%. Né? Ou seja, é um setor muito pouco subsidiado, diga-se de passagem, né? E o setor ele caminha com as pernas próprias. Então, como o Paulo mencionou em algumas das falas, o setor privado ele vem adentrando e vem preenchendo aquelas lacunas que precisa. Então, eu acho o seguinte, no caso da concentração, se a gente pegar os dados do Censo Agropecuário, 3,2 milhões de estabelecimentos agropecuários são responsáveis por apenas 4% do valor bruto da produção. E se olharmos pelo lado mais abonado, né, da estrutura agropecuária, 0,5% dos estabelecimentos agropecuários produzem praticamente metade da produção brasileira. Então, existe uma concentração e o nosso desafio é agregar parte desses agricultores mais pobres dentro dessa história e evolução produtiva do setor agropecuário. Eu acho que esse é um grande desafio. Se a gente conseguir fazer isso, nós vamos continuar alimentando a população brasileira com
muitos produtos a baixo preço, né? E vamos continuar exportando o excedente. Quando a gente fala em exportação, é o seguinte, o exportador ele é mais organizado, ele consegue reduzir de forma seus custos produtivos mais do que os outros e consegue vender o seu produto a um preço mais favorável, o que lhe dá uma rentabilidade maior. Então, a exportação ela é essencial nessa equação. Não, perfeitamente. A gente está se encaminhando aqui para o encerramento da conversa e eu queria fazer uma provocação, já que falamos de 1973, 2023. Então, talvez para vocês deixarem uma mensagem, o que vocês gostariam de ver ou desejariam que o agro tivesse em 2073? Paulo, se quiser conversar. Bom, primeiro eu gostaria de estar vivo, né? Eu acho que eu imaginei que pudesse ter essa resposta. Eu acho que vai dar. Eustáquio, já pensou nós em 2073 e o Luciano nos entrevistando, e agora, o que nós vamos fazer? Eu acho que nós estamos no caminho certo, né? O Brasil ele faz ciência, faz agroconsciência, tem espaço para melhorar a pequena propriedade, né? Sair um pouco dessa ideologia que isso aí não leva a nada, nós temos que olhar a produção em si. E tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui agora, e até eu peguei, não sei se vocês conseguem ver, uma camiseta da turma do algodão, né? Mas o mais importante é que está aqui, vamos ver se vocês conseguem enxergar. O pessoal vai dar um zoom aí. Aqui, ó. Vamos ver se dá um zoom aqui. Tá rolando. Estão vendo esse QR Code aí? Sim. Então, esta camiseta do algodão brasileiro, ela tem aqui dentro da camiseta esse código QR. E esse código QR permite que você possa identificar a propriedade onde esse algodão foi produzido, a fiação que fez o tecido, a tecelagem que fez transformou a fiação em tecido, né? A confecção e, finalmente, o retail, a loja que faz a distribuição. Isso aqui é um exemplo de rastreabilidade, de responsabilidade socioambiental. Mais de 180 quesitos são avaliados no que eles chamam de algodão brasileiro responsável, né? É o programa de sustentabilidade mais sério que tem no mundo. Nenhum país produtor de algodão tem isto, e isto por dar a dimensão do nosso povo, do nosso agricultor, do nosso pecuarista. Poderia ir lá para o lado da pecuária, para o lado que teria a mesma resposta, tem muitas coisas boas acontecendo. 2073, certamente nós vamos ter mais uma safra, e a safra será esta aqui, ambiental, né? De responsabilidade social, responsabilidade ambiental e rentabilidade, porque não tem como ser verde sendo vermelho no balanço da companhia. Eustáquio, talvez você quiser também pensar aí para esses 50 anos. Então, eu vou pegar o gancho do Paulo, e é o seguinte, se a gente comparar o setor agropecuário com outros ramos de atividade econômica, o setor agropecuário é aquele que tem a maior capacidade de restaurar o meio ambiente, né? Então, eu acho que pegando essa questão da sustentabilidade, o viés do futuro, eu não tenho dúvida que é o setor que vai mais contribuir com uma economia de baixo carbono. Então, se a gente pega o setor produção de petróleo ou a indústria siderúrgica e compara com o setor agropecuário, por mais crítica que o setor agropecuário receba, ele vai ser sempre o que tem a maior capacidade de restaurar o meio ambiente. Então, é produzir mais, incluir mais pessoas nessa equação e nessa aventura produtiva, porque isso é uma aventura, né? O que o Brasil fez, nenhum outro país conseguiu fazer. E hoje a gente vem ultrapassando mercados que até então a gente não pensava. A economia americana, a economia europeia,
e outros países, né? Então, eu acho que essa aventura produtiva ela é inclusiva, ela é sustentável e ela é muito dinâmica em termos de rentabilidade e crescimento econômico. Perfeitamente, eu acho que a gente pode resumir um pouco dessa conversa do nosso desafio de agregar valor, ampliar a distribuição de renda que o agro já promove hoje, diversificar a pauta exportadora, digo, os países de origem, né, para onde nós vamos exportar, e tornar o agro muito menos, como o Paulo falou, uma questão menos ideológica e muito mais um patrimônio que o Brasil tem, por ter talvez seja a área onde a gente tem uma vantagem natural e que a gente soube se aproveitar dela usando tecnologia. Todo mundo fala que o Brasil é uma grande fazenda, ainda bem, né, em boa medida, e a gente só conseguiu fazer isso com muita tecnologia. Se fosse fácil fazer commodity a um preço relevante como a gente faz, todo mundo faria. Então eu acho que é muito interessante ter todos esses pontos de vista para a gente poder olhar, e fica a provocação para quem faz o agro nacional também, olhar para esses pontos e ver como pode contribuir para que a gente tenha uma prosperidade ainda maior através do agronegócio. Queria agradecer ao Paulo Hermann, diretor institucional da rede LPF, e ao José Estáquio Ribeiro Vieira Filho, professor e pesquisador do IPEA, por estarem aqui com a gente no MM Talks, essa série de debates que a gente está fazendo em comemoração aos 50 anos do ranking Melhores e Maiores da Exame. Muito obrigado pela sua presença e por nos prestigiar aqui com a sua participação.